senão eu saio de perto de você. Diga, dá glória, crente. Dá glória, senão eu saio de perto de você. Do meu lado não senta a geladeira. Diga para ela, do meu lado não senta a geladeira. Só senta quem gosta de adorar o nome de Jesus de Nazaré. Amados irmãos, nós abrimos a Bíblia e mais especificamente no Antigo Testamento nós podemos observar que Deus ele se manifestou, ou Deus ele se manifestava entre o povo de diversas maneiras. Ontem, mais especificamente, nós ouvimos pela boca do pastor Marcelo que Deus ele se manifestava por meio daquilo que a Bíblia chama de Arca da Aliança, ou Arca do Concerto, ou a Arca de Deus, que simbolizava ou tipificava a presença de Deus em meio ao povo de Israel. Aleluia. É comum, pastor Milton, nós observarmos na Bíblia diversos símbolos, diversas alegorias, diversos tipos ou diversas representações que nada mais, nada menos elas apontavam, elas direcionavam para um único propósito, a saber, a vinda do Messias, com o objetivo de livrar a humanidade das mãos do diabo. Se nós observarmos na Bíblia, nós encontraremos Deus se manifestando, ou Deus sendo representado, ou Deus ele sendo tipificado tanto em imagens humanas, ou em uma matéria, ou até mesmo por meio de um animal. Isto representava alguma ação, algum feito, ou até mesmo a aparição do Messias futuramente. Nós podemos pegar, por exemplo, o sábado. O sábado, nada mais, nada menos da Bíblia, ela representa, ou é uma tipificação do descanso, que seria cumprido na aparição e no sacrifício de Jesus, que nos leva a nós termos um verdadeiro descanso. Isto era o Shabat, o descanso onde o homem não poderia fazer nada, o homem não poderia trabalhar, o homem não poderia plantar, esforço algum o homem poderia realizar, ele deveria descansar. Isto se cumpriu na bendita pessoa de Jesus de Nazaré, que uma certa feita olha para os seus discípulos e para os pecadores que o avistavam pregar. Jesus ele gritava em alta voz e dizia: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Trazei sobre mim o vosso jugo e tomai de mim o meu fardo, porque ele é leve e suave, e entrai-vos para o meu descanso. Nós também podemos observar em diversas pessoas Cristo sendo tipificado, Cristo sendo representado. Nós poderíamos aqui denominar diversos homens: Moisés, Abraão, Isaac, Davi, Melquisedeque, Boaz, os juízes, enfim, todos eles em algum momento da Bíblia, algum momento da sua vida, eles representavam algum feito de Jesus. Agora, quando nós observamos este texto que nós acabamos de ler, que relata a tão famosa obra de Davi, de haver derrotado o gigante Golias, nós podemos observar, e você juntamente comigo vai entender o que eu quero lhes transmitir, este fato, ou este ato de Davi haver matado o gigante Golias, ele representa o feito de Jesus, o ato de Jesus, de haver nos tirado de uma condição miserável que nós vivíamos, de uma condição que nos levava à perdição eterna, e nos resgatar e nos redimir e trazer-nos de novo para a sua presença. É muito simples. Davi estava diante de Golias. Golias estava afrontando o povo de Deus, e nós conhecemos a história. Golias tinha um armamento pesado. Golias ele tinha uma ferramenta que poderia matar todo e qualquer tipo de soldado. Davi se levanta para ir de encontro a Golias sem nada, sem armadura, sem espada, sem escudo, sem um armamento. Davi ele usou contra Golias apenas um nome,
E este nome era acima de todo nome. Davi olha para Golias e diz: Golias, você vem a mim com espada, você vem a mim com escudo, você vem a mim com uma armadura pesada, mas sabe de uma coisa, Golias? Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos e assim eu vou contra ti com este nome. Nós conhecemos a história então que Davi pega a pedra. Davi pega a pedra e sua funda mira e atira com toda a sua força. A pedra ela atinge a fonte do gigante Golias. Golias ele cai ao chão. Agora preste atenção, meus irmãos. Golias ainda não havia morrido, quem sabe? Quem sabe Golias ainda não tinha acabado, terminado a sua vida. Davi pensou: eu tenho que matar Golias. Eu tenho que destruir Golias. Eu tenho que dar um fim neste homem que está tentando afligir o povo de Deus. Porém, Davi olha para as suas mãos e a Bíblia diz que Davi não tinha espada, irmã Sônia. Davi, ele não tinha uma arma ou uma ferramenta ou uma arma para poder dar um fim ou poder destruir este gigante que afrontava o povo de Deus. Agora Davi, ele observa que nas mãos do gigante Golias havia uma espada. Agora Davi, ele pensa: eu vou até onde o gigante está e vou tirar a espada que está nas suas mãos. E com a própria espada que está nas mãos deste gigante, eu vou atorar a sua cabeça. Davi vai, pastor Milton, corre até onde o gigante estava, tira a espada que estava na mão do gigante, e com esta espada, irmão Lucas, ele corta a cabeça do gigante. Davi pega a cabeça do gigante, levanta ela para o alto e mostra para o povo que estava afligido: aquele que nos afrontava, agora ele está morto. Aquele que nos afrontava perdeu o domínio sobre o nosso povo. Aquele que nos afrontava, ele perdeu a sua autoridade conosco. Olha a cabeça dele aqui. Eu arranquei a sua cabeça. Nenhum domínio mais ele tem sobre nós, nenhuma autoridade mais ele tem sobre nós, porque no nome de Jesus de Nazaré eu arranquei a sua cabeça. Agora eu observo isto, pastor Milton, e eu entendo e eu compreendo a mesma situação que nós estávamos. Escute, a espada estava na mão do gigante. O destino daquela espada é ir para a sepultura. O gigante está morto, a espada do gigante, ela também vai ser levada onde ele está, vai ser sepultado com ele. O destino daquela espada era morrer na mão do gigante. O destino daquela espada era ir para a sepultura junto com o gigante. Mas apareceu Davi. E o valente pastor Milton, sendo Davi, Davi olha para aquela espada e pensa: eu não vou deixar essa espada morrer na mão do gigante. Eu não vou deixar esta espada ser sepultada com o gigante, mas eu vou resgatar esta espada para mim. E observa a minha vida e a sua vida. Deus, ele havia criado um projeto para nós. Deus, ele havia criado um plano para a humanidade. Se nós observarmos os primeiros capítulos do livro de Gênesis, ali nós iremos encontrar todo o projeto lindo e maravilhoso que Deus havia criado para a humanidade. Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz que Deus cria o homem. Deus, com as suas próprias mãos, ele cria o homem. E ainda mais, pastor Jerry, Deus cria o homem com a sua imagem e com a sua semelhança. Aleluia. O caráter de Deus estava estampado na face do ser humano. O caráter de Deus refletia no caminhar do ser humano. Quem olhava para o ser humano não via o homem, mas via Deus caminhando, porque a imagem de Deus estava imposta sobre o homem. Deus criou isso. Gênesis 1, 28, a Bíblia diz que Deus dá o domínio do mundo para o homem. Deus, ele foi tão cuidadoso, preste atenção nisto. Deus, ele se preocupou tanto com o homem. Deus, ele cuidou tanto do homem. Deus, ele se preocupou se o homem ia ter uma vida boa,
que Deus cria um mundo só para ele morar. Que Deus cria um lar só para ele viver. Que Deus cria uma casa só para ele poder usufruir de coisas boas. Deus amou tanto o ser humano que pensou: a minha criação ou os meus filhos não passarão por necessidade. Os meus filhos não passarão por problemas. Os meus filhos não terão dificuldades. Deus criou tudo perfeito. Deus criou tudo lindo. Imagine nós morando no Jardim do Éden. Gênesis 2:9, a Bíblia diz que Deus criou diversas árvores. E essas árvores produziam frutos para o homem comer. O homem não passava fome. O homem não passava sede. O homem não tinha conta para pagar. Eva não se preocupava se ia ter um sapato novo, uma roupa nova, não. Tudo estava à disposição do homem no Jardim do Éden. Quem de nós, pastor Milton, não ia querer morar num lugar desse? Sem conta para pagar, sem filho chorando nos ouvidos, sem se preocupar amanhã, acordar às 5:30 da manhã, pegar ônibus nesse frio. Deus havia criado um lugar perfeito para o homem morar. Gênesis 2:16, Deus dá uma ordem para o homem. Eu criei para vocês tudo isso. Eu lhes proporcionei esta condição de vida. Agora existe um porém. Existe um fruto que nem tocar vocês podem tocar nele. E este fruto nós conhecemos, é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Este fruto o homem não podia nem tocar. E Deus deu uma sentença: se o homem tocar, certamente morrerás. Se o homem comer deste fruto, o homem está morto. A consequência do homem desobedecer a Deus era a morte. Pecou, morria. Desobedeceu, morria. Não obedecia, morria. Desrespeitava, o destino era a morte. Gênesis 3, a Bíblia diz que entra um diálogo entre a serpente e a mulher. A serpente se apresenta à mulher com uma proposta, nós podemos dizer assim, uma proposta que Eva não poderia recusar. Porque Eva agora, ela passou a estar em dois pensamentos. Ou eu obedeço a Deus, ou eu não obedeço a Deus, porque a serpente apresentou a ela algo que ela não poderia negar. A serpente disse: Eva, é verdade que Deus disse que vocês não podem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal? É verdade que vocês não podem nem tocar neste fruto? Eva, como uma conhecedora da palavra de Deus, quem sabe tinha até uma credencial da restauração, frequentadora da escola bíblica, disse: eu aprendi com o presbítero Aldo que eu não posso comer. Porque se eu comer, o meu destino é a morte. Preste atenção, se eu comer, o meu destino é a morte. O ser humano passou agora a estar em uma encruzilhada. Ou eu obedeço a Deus, ou eu obedeço a voz do diabo. Ou eu obedeço a palavra de Deus, ou eu obedeço a palavra do diabo. E agora o que eu vou fazer? Ou eu respeito a ordem de Deus dizendo para eu não comer, ou eu desobedeço a voz de Deus dizendo para mim não comer, ou eu obedeço a voz do diabo. O que eu vou fazer nesta situação? Ou eu permaneço debaixo da vontade de Deus, ou eu saio debaixo da vontade de Deus. Nós conhecemos a história. A Bíblia diz que o homem, ele desobedeceu e preferiu ouvir a voz do diabo dizendo come. Preferiu a voz do diabo dizendo faz. Preferiu a voz do diabo dizendo não tem problema. Preferiu a voz do diabo dizendo um pouquinho não faz mal. Eles escolheram obedecer a voz do diabo dizendo o teu pastor não está vendo. Eles preferiram ouvir a voz da serpente dizendo o teu encarregado não vai ver, a tua mãe não vai ver, o teu pai não vai fazer. Come, 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 compartilha, participa. O homem caiu, o homem desobedeceu, o homem não respeitou a voz de Deus e a consequência foi severa. O homem vai morrer. Deus disse: se comer, vai morrer. Se desobedecer, vai comer.
O que eu quero lhe chamar a atenção é algo muito interessante, porque antes da queda, o homem ele estava exclusivamente nas mãos de Deus. O homem estava nas mãos de Deus. O homem estava debaixo das mãos de Deus. O homem pertencia exclusivamente a Deus. Quem olhava para o homem via estampado propriedade exclusiva de Deus. O homem é meu. É minha criação. Eu criei com as próprias mãos, mas agora, posteriormente ao pecado, a coisa muda. E a história se inverte. Porque Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 16, Paulo disse: a quem vós vos ofereceis como servos, deste mesmo a qual vos ofereceis, se tornarão servos. Para a desobediência para a morte ou para a obediência para a vida eterna. Agora eu lhes faço uma pergunta: o homem ele resolveu obedecer Deus ou o diabo? Quem? O homem resolveu obedecer Deus ou o diabo? O diabo. Agora, se Paulo está dizendo: a quem vocês se ofereceram como servo para obediência, deste mesmo vós vos tornarão servos, Paulo está dizendo: o homem preferiu obedecer o diabo. E preferindo obedecer o diabo, o homem se tornou servo do mesmo. A coisa se inverte. O homem que estava nas mãos de Deus passou a servir o diabo. Que coisa terrível! O próprio Jesus, uma certa feita, gritou e disse, João 8,34, em verdade eu vos digo, que aquele que pratica o pecado, ele se torna escravo do pecado. Deus tremendo. Aleluia. Ele se torna prisioneiro do pecado. Ele está sujeito ao pecado, porque resolveu obedecer ao diabo. Porque resolveu obedecer à voz do maligno. Porque não quis permanecer debaixo da potente mão de Deus. O homem passou a estar em uma condição miserável. Deus olhava para a terra e eu fico até mesmo constrangido e triste com Deus. Porque imagine, pastor Milton, Deus olhando para a terra e ver aquilo que ele criou com as próprias mãos. Aquilo que ele fez com as suas próprias mãos. Agora estava debaixo do comando e da usurpação do diabo. A coisa ficou tão crítica que Deus, em Gênesis 6,3, Deus diz: o meu espírito não agirá mais na terra. E o diagnóstico de Deus para isto era, visto que o homem se tornou carnal. O pecado, a carne, a desobediência, a rebelião, a apostasia, fez com que o homem se distanciasse de Deus. O homem que estava perto, o homem que tinha uma comunhão com Deus após o pecado, segundo Isaías capítulo 59, versículo 2, criou-se uma separação entre Deus e o homem, por causa das vossas iniquidades. O homem, ele queria se aproximar de Deus, mas não conseguia, porque existia o pecado que o prendia. O homem queria se libertar. O homem queria ser livre, mas olhava para si e via que ele estava preso ao pecado. Via que existia algo que lhe aprisionava, que era o pecado. O homem vendeu a sua liberdade por causa do pecado. O homem tinha tudo. O homem tinha alimento. O homem tinha alegria. O homem tinha felicidade. O homem tinha uma família próspera. O homem tinha uma vida próspera. O homem tinha tudo que ele quisesse, mas agora ele pecou. E o pecado lhe aprisionou. Meu Deus. O pecado lhe distanciou de Deus. Deus olhava para a terra e não conseguia se aproximar do homem porque tinha o pecado. Tamayo canto na piaçébia na.
Deus, Ele queria falar com o homem. Deus queria se aproximar do homem, pastor Pedro, mas não podia. Porque o pecado separava Deus do homem. O pecado distanciava Deus do homem de uma grande forma que ele não conseguia se aproximar. Aleluia! O meu espírito não agirá. O meu espírito não vai mais operar. O meu espírito não vai mais ser derramado. O meu espírito não vai vir sobre a terra. O meu espírito não vai falar entre os homens. O meu espírito não vai mais ser alcançado porque o pecado me distancia. Agora Deus olhando tudo isso, o diabo estava faceiro. O diabo gritava para os demônios ouvir: eu estou satisfeito. Eu estou contente. Eu consegui fazer o que eu queria. Eu consegui tirar a criação de Deus das mãos dele. Eu consegui distanciar a criação de Deus dele. Aquilo que ele criou para adorar a ele, agora eu tirei e está nas minhas mãos. Deus não estava contente com isso. E a situação fica tão crítica. A situação fica tão terrível. Que Deus olha o pecado proliferando na terra. E o seu coração se entristece. O seu coração se constrange por causa do pecado. Mas Deus diz no céu: eu vou dar um basta nessa situação. Aleluia! O diabo está contente. O diabo está faceiro. O diabo está contando vitória. Mas eu tenho uma saída para a raça humana. Oh, bendito é o nome de Jesus. Chega um momento que Deus no céu faz uma reunião. Chega um momento que Deus olha a situação tão crítica e Deus faz uma reunião. E o que é mais interessante é que Isaías, ele é um porta-voz de uma mensagem transliterada do céu para a terra. Isso não é heresia, é bíblico. Deus reúne a Trindade. Nós aprendemos no CKDEV isso. Deus reúne a Trindade e faz uma reunião no céu. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quem me ouve, diga amém. Amém. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus faz uma reunião na terra. Deus, com o seu coração entristecido, começa a dizer: eu enviei Noé, eu enviei Moisés, eu enviei Davi, eu enviei os profetas, eu enviei os juízes, eu enviei os reis, e nenhum deles conseguiu aproximar a minha criação de mim novamente. A situação no céu fica tão crítica que Deus, num grito, ele diz: e agora, a quem eu enviarei? Aleluia! Amém. Deus dá um grito mais alto para alguém ouvir: a quem eu enviarei? Eu enviei Noé, a arca não adiantou. Eu enviei Moisés, abrir o mar vermelho não adiantou. Eu enviei os juízes, libertá-lo das mãos dos inimigos não adiantou. Eu enviei os profetas, fazer milagres na terra também não adiantou. Eu enviei os reis para os dirigir pelo caminho correto, também não adiantou. Deus dá um grito: a quem eu enviarei? E a quem há de ir por nós? O céu fica em silêncio. O céu fica em silêncio. O céu fica em silêncio e Deus grita: quem? Quem livrará aqueles que estão destinados à morte? Quem? 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 Aleluia! Deus grita: quem livrará os que estão caminhando para a morte? Eu. Oh, Deus Todo-Poderoso! Era como se Deus dissesse: quem vai trazer a minha criação de volta para as minhas mãos? Aleluia! Quem vai trazer os meus filhos de volta para a minha presença? Quem sabe, minha irmã, lá da irmã Rosane ali, quem sabe Deus nanava Adão da mesma maneira que a senhora está nanando o seu filho todo dia tardinha. Deus pegava Adão: vem cá, Adão, fica no meu colo que agora eu vou fazer ele dormir. Quem vai fazer isso? Quem vai dar carinho para o homem? Quem vai trazer ele de novo para sentir a minha presença? Quem? O céu fica em silêncio. De repente se levanta alguém.
De repente se levanta alguém. Esse alguém se chama, um nome tão lindo. Esse alguém se chama Jesus. Jesus, na reunião, ele se levanta e diz: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Aqueles que estão destinados para a morte, eu vou descer na terra, eu vou tomar forma de homem, e o pecado não vai ter domínio sobre a raça humana, porque eu vou libertar a humanidade das garras. Levante a tua mão para o céu, por favor, e Deus. Imagine Jesus assim. Oh, glória, aleluia. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Oh, aleluia. 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 Eis-me aqui. Filipenses 2,7, a Bíblia diz que Jesus ele toma a forma de homem, semelhança de homem. Romanos 8,3 também diz isso. Jesus ele se dispõe a Deus Pai. Através de mim, o Senhor vai ter os seus filhos que foram afastados de ti, através de mim. Eu estou pregando calmo desta maneira para você. Eu vou tomar o pecado da humanidade sobre os meus ombros. E eu sei que você vai dar glória a Deus agora. Jesus desce na terra. Jesus desce na terra. Oh, glória a Deus. Pai, eu vou lá. Pai, conta comigo, eu vou lá. Lá foi Jesus. E de repente estava um homem por nome de João Batista, meu companheiro visitante. E João Batista está batizando. A igreja de João Batista vai crescendo. E as pessoas perguntaram: João Batista, é tu o Messias? Não, eu não sou o Messias. O Messias está por vir e ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo. E ele irá lhes trazer de novamente juntamente com Deus. E ele está pregando, batizando. De repente ele avista alguém chegando à beira do Rio Jordão. Glória! Ele avista alguém chegando e ele era humilde, irmão. Jesus era humilde. Ele avista alguém chegando e ele observa que é Jesus. Oh, grande Deus! João se enche do Espírito Santo. Glória! Levanta as suas mãos para os céus e começa a dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o lamento na cantaraia. Era como se João estivesse dizendo: eis o Cordeiro de Deus que vai destruir o diabo, eis o Cordeiro de Deus que vai curar os enfermos, eis o Cordeiro de Deus que vai expulsar os demônios, eis o Cordeiro de Deus que vai arrancar a cabeça do diabo, eis o Cordeiro de Deus que vai te dar vitória, eis o Cordeiro de Deus que ele vai se manifestar. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida e eu profetizo no nome de Jesus que você vai começar a ver o Cordeiro de Deus se aproximando. E o Cordeiro de Deus, ele veio para exterminar o pecado da tua casa, exterminar o pecado da tua família. Não te preocupa, porque o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, nesta noite está visitando o teu familiar que está nas drogas, está visitando os teus pais que estão desviados, está visitando o teu familiar que está enfermo. Eu vou gritar para o diabo ouvir, eu estou com raiva do diabo aqui. O Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo, e nesta noite ele vai tirar. Aleluia, glória a Deus. O Espírito de Deus toma um discípulo chamado João. João pega a sua pena e sua tinta e começa a escrever: aquele que peca, ele pertence, ou ele procede, ou ele pertence, ou ele é do diabo. Visto que o diabo ele peca desde o princípio. Ponto e vírgula.
Quem lê esses versículos pensa, bom, o destino do homem é a morte. O destino do homem é caminhar ao pecado e posteriormente ir para o inferno e morrer sem salvação. Quem lê até esta parte do versículo pensa, bom, eu vou morrer enfermo. Eu vou morrer e a porta vai continuar fechada. Eu vou morrer e eu vou continuar não sendo liberto. Quem lê esse versículo somente até esta parte. Mas João recebe a revelação de Deus e diz, não, a humanidade não irá caminhar para a morte. João continua dizendo, ele escreve, porque para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Pegue na mão de quem está do seu lado, por gentileza. Pegue na mão de quem está do teu lado, por gentileza. Pegue na mão de quem está do teu lado, por gentileza. Pegue na mão de quem está do teu lado, por gentileza. Porque o nome de Jesus de Nazaré, eu ministro sobre a congregação Maciel, e que o Filho de Deus nesta noite vai se manifestar, e as obras do diabo serão destruídas, e as enfermidades serão curadas. Se prepare nesta noite, porque o Filho de Deus vai se manifestar, e Ele vai te tocar. Receba esta palavra de Deus agora, e receba esta palavra de Deus agora, e receba esta palavra de Deus agora. O Filho de Deus se manifesta, o Filho de Deus se manifestará para destruir agora o nome de Deus. Por alguns segundos. Aleluia, 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 aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória, aleluia. Não solta, não solta, não solta, não solta. E quem sabe esta pessoa entrou debaixo de uma tribulação, e debaixo esta pessoa entrou debaixo da luta, esta pessoa entrou debaixo da dificuldade, mas eu vejo o poder de Deus se manifestando, eu vejo a glória de Deus se manifestando, o Filho de Deus se manifestará nesta noite para te dar vitória. Adora Jesus, adora Jesus, adora Jesus, adora Jesus. Se manifestou! O Espírito de Deus se manifestou. Eu não ia pregar. Eu acordei mal. Deus sabe o que eu estou sentindo no meu corpo. Acordei mal. Meu corpo doído, está doído até agora. Mas eu disse, Deus, antes de pregar, eu quero que esta palavra se faça verdade em mim. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, e eu não aceito isso. Vai tocando. Lá foi Davi. Davi viu a espada na mão do gigante. Jesus viu eu e você na mão do gigante. Os meus filhos estão destinados a ir para a sepultura com o gigante. Lá foi Jesus correndo. Lá foi Jesus correndo, irmã Simone, e disse, não, eu não vou deixar eles ir para a sepultura com o gigante, não. Lá foi o Cordeiro de Deus, estendeu suas mãos no Calvário, e o sangue deste Cordeiro foi vertido, meu Deus do céu. O sangue deste Cordeiro foi vertido na cruz do Calvário. E quando o sangue do Cordeiro foi vertido na cruz do Calvário, Jesus foi lá onde o gigante via derrubado, nos tirou das mãos do gigante e nos trouxe de novamente para as suas mãos. Agora me escute. Meu Deus, eu vos disse que Davi usou a mesma espada para arrancar a cabeça do gigante Golias. Nós éramos a espada. Eu estava destinado à morte. Jesus disse, eis-me aqui, morreu na cruz do Calvário, me tirou das mãos do maligno, e agora não vive. Se você não tem glória a Deus, Deus vai pegar a mesma espada que Ele tirou das mãos do gigante, e se prepara, Ele vai cortar a cabeça do gigante da Maciel através de você. Você é a espada que Deus vai usar para
Manacanto livre Covanabraia. Será uma juventude que arrancará a cabeça do gigante nesta cidade. Receba essa revelação do Espírito. Deus te libertou para arrancar a cabeça do gigante. O Deus te libertou para destruir as obras. O Deus te libertou para ganhar alma. Deus nos libertou. Vai o fulano, vai continuar na prostituição, no tráfico. Deus olha para a terra e diz: nada disto, eu vou tirar ele das mãos desse gigante. Vamos fazer dele um pregador da palavra. Vamos fazer dela uma cantora, uma adoradora. E através do louvor desta santa jovem de Deus, a cabeça do diabo está com os dias contados. O diabo vai preparando a sua cabeça, porque nesta noite Deus está levantando um exército para arrancar a cabeça desse miserável que tem afrontado o exército do Brasil. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Jesus te libertou. Você caminhava para a morte, mas Jesus disse: eis-me aqui. Você estava destinado a morrer, mas Jesus te libertou. O apóstolo diz aos Colossenses 1:13: porque Ele nos libertou do império das trevas e nos despertou para ver o fim do seu amor. Jesus nos libertou, pastor Milton. Lá vem o valente Jesus. Lá vem o valente, mais forte que o valente. Pisou na cabeça do diabo e disse: meu filho é meu. O Milton é pastor Milton, é meu, pastor Pedro é meu, pastor Gerra é meu, presbítero Aldo é meu, meu Silvio é meu, Pedro. Eles são meus e deles eu não abro mão. Você é dele, você é dele, você é dele. E eu te convido a você passar aqui na frente. Aleluia. Amaio sempre a macanda. Palavra profética para aqueles que estão enfermos aqui nesta noite. O Espírito de Deus me autoriza a fazer isto. Há uma unção de cura sendo derramada neste lugar. Há uma unção de cura, preste atenção. Há uma unção de cura sendo liberada neste lugar. Há uma unção de renovo sendo liberada neste lugar. Há uma unção de restauração sendo liberada neste lugar. Mas, irmão David, eu não gostei da mensagem. Não tem problema. Não recebe de cova. Irmão David, Deus não falou comigo, não tem problema. Você vai descer por aquilo que Deus falou. E você vai ser usado como uma espada. Eu quero convidar primeiramente só quem está enfermo